Oi, eu sou a Nini, esse é o canal do Estante da Nini, um blog sobre livros e outras paixões. Essa é a segunda vez que eu gravo as leituras de janeiro, porque na primeira vez eu não conferi se estava gravando e não estava, eu falei sem parar e não gravou nada. Então bora lá começar esse vídeo antes que eu faça alguma besteira de novo. Eu fico tanto tempo sem gravar que eu perco as mães. Então bora lá, janeiro foi um mês muito bom, principalmente levando em conta que 2019 foi um fracasso completo para as leituras. Eu li muitas coisas que eu amei, mas eu li poucas coisas comparado com os meus últimos anos e com a minha própria expectativa. Então o objetivo desse ano não é recuperar o tempo perdido de 2019, é só aos pouquinhos retomar o ritmo de leitura. Mas eu vou falar mais sobre isso num vídeo de metas literárias para 2020, porque agora que passou janeiro eu vi que eu vou conseguir realmente colocar em prática algumas dessas metas. Mas então, bora lá começar esse vídeo com os livros que eu li em janeiro. A primeira leitura do ano foi Cenas Londrinas, da Virginia Woolf. Esse é um livro de ensaios. Eu gostei muito de ter contato com esse texto novo da Virginia, porque eu já li 3 romances dela, se não me engano. Então essa foi a primeira escrita diferente dela que eu tive contato. E como o próprio título sugere, ela escolhe alguns momentos, algumas cenas aí de Londres para escrever esses ensaios que foram escritos e publicados entre 1931 e 1932. Também tem 2 textos de apoio nessa edição. Gostei desse contato com a Virginia. Eu falei um pouquinho mais sobre esse livro no vlog de leitura e acabei não fazendo um post no blog, porque ele é um livro de ensaios bem curto, mas se vocês se interessarem em um comentário um pouquinho mais extenso, o que eu achei também dos textos extras, comenta aqui que eu faço aí um post no blog, por exemplo, no formato de 3 motivos para ler Cenas Londrinas, mas foi uma boa leitura para começar 2020 e, como sempre, né, Virginia Woolf entre as minhas autoras favoritas. Aí então peguei Luana e o Coven das 5 Bruxas, do Ronaldo Santana. Esse daqui é o 2º volume da série da Luana e ele tem uma perspectiva bem interessante de enredo, que é a transição da Luana da infância para a adolescência. Então nesse livro ela tem 13 anos, ela já enfrenta alguns conflitos dessa fase da vida, o que eu gostei muito, além de estar cada vez mais dentro desse mundo da Wicca e tentando descobrir o seu passado, já que no primeiro livro a gente já sabe que a Luana foi adotada por um casal do Rio de Janeiro, então não se sabe muito sobre o passado dela, mas desde o volume anterior tem ali algumas figuras misteriosas que perseguem e sonham e vão em busca da Luana. Então nesse livro ela consegue ir um pouquinho mais adiante sobre o seu passado, mas ainda nem tanto. Eu tive um porém com essa história, que é o ambiente elitizado e o comportamento um pouco detestável da Luana e das amigas na escola, principalmente, mas da parte final do enredo para o desfecho mesmo, elas acabam aprendendo algumas lições bem importantes e o gancho para o próximo livro eu adorei. Então tô com muita expectativa para a terceira história da Luana. Não sei ainda quando sai, mas por esse final do livro aqui eu já tô bem curiosa para saber o que o Ronaldo vai aprontar para essa personagem no próximo volume. Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, é a minha primeira leitura favorita do ano. É um livro sobre a Primeira Guerra Mundial, escrito pela perspectiva dos soldados alemães que sofreram pra caramba, né? Tinham condições precaríssimas, principalmente comparado aos ingleses, franceses, americanos. E esse livro é um livro considerado antibélico, né? Que ele não romantiza essa coisa da guerra, de representar o país. Inclusive, no começo da história, quando a gente está conhecendo esses personagens e por que esses jovens foram parar na guerra, ele fala como a família e os próprios professores faziam uma pressão muito grande neles, em sentido de ter que se alistar para proteger o país, né, das culturas, enfim, das invasões inimigas. Então esse livro tem vários momentos marcantes, eu tenho tanta coisa para comentar sobre ele. Eu atrasei um pouquinho por conta da rotina e também porque eu quero fazer um texto para o blog e um vídeo aqui para o canal. Ele tá recomendado lá no 1001 Livros para Ler Antes de Morrer e eu também vou assistir o filme para englobar tudo num comentário. Aqui pro canal eu vou falar sobre o livro e o filme em um vídeo só. Lá no blog eu vou fazer um post pro livro e depois um post pro blog, então fica o comentário desde já para vocês assinarem o feed do Estante da Nini para conferir esses conteúdos extras que não aparecem aqui no canal, mas fica desde já a recomendação. Eu vi que tem uma edição da LPM também dessa história, então quem tiver oportunidade de ler vale muito a pena.
O Outro Gume da Faca, do Fernando Sabino, foi a minha quarta leitura, então, deste mês de janeiro. É um livro rápido, eu peguei ele numa semana, já na primeira semana em que a rotina me pegou e eu andei dando uma deslizada, assim, nos meus hábitos diários, então a leitura ficou um pouquinho parada, mas eu adorei esse livro. Eu até acho que vou fazer no blog uma recomendação no estilo de 3 motivos para ler, porque também é uma história curta para não entregar demais, mas basicamente é um livro que começa com um marido desconfiando da mulher e ao tentar fazer uma armadilha para pegar a traição dela, ele acaba descobrindo outras coisas que o desagradam ainda mais do que apenas a traição da mulher, e isso vai desencadear aí uma reação nele que tem consequências irreversíveis. Então, basicamente, o livro é uma investigação policial, mas não só isso, né? Ele vai um pouquinho mais além. É impressionante como o Fernando Sabino consegue tratar temas bem importantes num livro tão curto, que é um livro, inclusive, até por essa minha edição de sebo aqui, ó, tem até o conteúdo extra aqui para responder. É um livro que foi trabalhado em sala de aula, então ele tem várias coisas interessantes, por isso que eu quero fazer uma recomendação sobre ele no blog, e me salvou de ter passado aí uma semana inteira sem ler nada e de ter entrado de novo na ressaca literária. As minhas 2 últimas leituras do mês foram no meu Obi-Wan, que é meu Kindle, o Belgrave, o primeiro capítulo, Dançando para a Batalha, que há um bom tempo já estava aqui nos meus arquivos do Kindle. Eu vi que vai virar série, fiquei curiosa e adorei. É um romance de época, começa, né, esse primeiro capítulo apresentando um casal que tem um romance impossível, principalmente por conta da classe social diferente deles, mas em meio a esse baile que vai acontecer e que o jovem nobre conseguiu convite para a família de sua amada pobre, a gente vai saber então que Napoleão está chegando ali em Bruxelas, está à porta da cidade e a guerra está iminente. Eles estão lá no baile e é no meio do baile que a coisa toda começa. Os oficiais saem e vão para a batalha, vão discutir o que vai ser feito aí. É um primeiro capítulo que deixa um gostinho de muito, assim, preciso ler esse livro inteiro. Tô bem curiosa já, provavelmente eu vou comprar a edição física desse livro. Eu quero fazer aí algumas anotações, algumas pesquisas também sobre a referência histórica que o autor usa para dar o contexto da história, mas tive uma ótima primeira impressão, então gostei muito. Para quem tem também esse primeiro capítulo aí nos arquivos do Kindle, vale dar uma chance. E a minha última leitura de janeiro foi Contos do Esconderijo da Anne Frank. Esse é um compilado de contos e também memórias da Anne que não saíram em outras edições, estão reunidos nesse livro aqui. E apesar de conhecer um pouco a história da Anne Frank, eu me surpreendi porque foi um livro com altos e baixos. Nas fábulas, ali nos contos dela, eu gostei muito que ela usa como analogia para Deus a natureza. Então, no meio de todo aquele caos, poder contemplar, deitar na grama, observar o céu, observar as árvores, é uma analogia que eu gosto muito para essa paz, né, que eles buscam em tempo de guerra. E os contos da Anne, eles todos apresentam personagens femininas bem fortes. Bom, gente, eu percebi que a câmera parou de me gravar enquanto eu falava sobre Contos de Esconderijo de Anne Frank, então se ficar um corte meio esquisito e eu voltar falando isso, é só para então resumir. Foi um livro que eu gostei, tive alguns altos e baixos. Eu acho que a minha primeira impressão da Anne não foi muito positiva. Depois, conforme eu fui pegando familiaridade com as memórias dela, eu fui tendo mais empatia. Mas com certeza quero ler o Diário de Anne Frank para ficar um pouco mais familiar dessa menina e entender um pouco mais como é que foi a vida dela durante esse período confinado ali num espaço limitadíssimo, além da sua família com mais outra família. Bom, gente, então foram essas as minhas 6 leituras do mês de janeiro, 4 livros físicos, 2 livros virtuais. Vou falar um pouquinho mais sobre as minhas metas no próximo vídeo. Tô devendo também vlog de leitura que vai sair em breve, então já se inscreve aqui no canal se tu chegou por aqui agora, se esse é o primeiro vídeo que tu assiste. E se tu já acompanha aí, habilita o sininho de notificação para receber as atualizações e principalmente assina o feed do blog para acompanhar também os conteúdos extras que rolam por lá. Dei até assim uma enrolada porque tô tanto tempo sem gravar que eu perdi, né, a desenvoltura, mas tudo bem. Aos pouquinhos a coisa vai andar por aqui, a gente vai se ver mais aqui no canal. Aproveita e me conta o que tu leu em janeiro, se tu fez meta para esse ano ou se tu fez alguma meta para fevereiro e o que tu pretende ler aí nos próximos dias também, o que tu tá lendo nesse exato momento, qual é a tua leitura em andamento. É isso então, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!